Primeiro ano, tudo bem? Tudo, eu também tô. Olha só, em Física 2, nós estamos estudando questões de termologia, estudamos sobre calorimetria depois. Deixa eu contar aquela história, aquele resumo rapidão, só para eu introduzir essa questão de dilatação linear superficial e volumétrica, que é referente ao capítulo 10 e ao capítulo 11. Aí deixa eu falar com vocês que lá no capítulo 14 vocês também vão encontrar exercícios sobre dilatação, porque no capítulo 12 e 13 nós vamos falar sobre dilatação de gases. E é como se fosse uma matéria só, mas nós precisamos introduzir ela daqui. Então deixa eu só lembrar vocês o que nós estudamos. O que nós estudamos em Física 2? A primeira coisa que nós estudamos foi a grande diferença entre temperatura e calor, correto? Calor é energia, energia é essa que está em movimento, e temperatura é o que mede a agitação das células de um corpo, que é mais agitada quando ele recebe mais calor e é menos agitada quando ele recebe menos calor, correto? Sabendo o que é isso, nós aprendemos a medir a temperatura. Nós descobrimos as três escalas para medir uma temperatura: Celsius, é que nós usamos aqui no nosso país, Fahrenheit e Kelvin, correto? Depois, na apostila de vocês, não na ordem que nós aprendemos, uma vez que calor é energia em movimento, como que esse calor se propaga, né? Nós tivemos 2 capítulos sobre isso, com um explicando a teoria, conceituando a vocês, e o outro mostrando na prática como isso acontece, que no caso é a convecção, a condução, convecção, e o outro deixa eu lembrar, a irradiação, correto? Conceitos esses que eu não vou explicar, eu tô só relembrando. E lá no capítulo 5 nós começamos a aprender a calorimetria. Ora, se calor é energia e esse calor passa de um corpo para o outro, vamos apresentar as equações? Vamos. Quanto de calor eu preciso passar para um corpo para que a sua temperatura aumente 1 Celsius? Para que a sua temperatura aumente 10 Celsius? Quanto de calor eu preciso passar para um corpo para que ele troque de estado? Ele sai do estado líquido e vai para o estado sólido, que ele vai do estado sólido e ele vai para o gasoso. Correto? Correto. Nós estudamos até aí. Aí eu vou te falar para vocês comportamento de um corpo quando recebe calor, correto? Quando um corpo recebe calor, a temperatura do seu corpo ela aumenta, correto? Aí eu te falo assim para introduzir essa matéria. Cauane, o que acontece além disso quando eu dou calor a um corpo? 1, a temperatura dele aumenta. 2, o que vai acontecer com ele? Ele dilata. Ele vai aumentar de tamanho. Correto? Sério, Pedro? Eu vou falar pra vocês uma experiência pessoal. Quando eu tava no segundo ano, que eu aprendi essa matéria aqui em Belo Horizonte, nós aprendemos elas no segundo ano. Eu acho que é só o Eleva, se eu não me engano, o Eleva e outros sistemas de ensino, que essa matéria é dada no primeiro ano, mas geralmente ela é introduzida no segundo. Quando eu tava no segundo ano, e a minha professora de física, que chamava Késia, ela falou pra mim quando um corpo ele recebe calor, a sua temperatura aumenta e o corpo dilata, ele aumenta de tamanho. Eu falei, eu não acredito nisso, eu só acredito nisso vendo, eu só acredito nisso que tu me prove. Aí ela foi lá e me provou com 2 exemplos básicos. E esses exemplos estão no nosso dia a dia. Olha para um fio de luz durante a noite, ou olhe para esse fio de luz no inverno. Nós estamos no inverno. Olhe para esse fio de luz. Vai lá fora, pausa esse vídeo lá, vai lá fora, aproveitando que não sei, eu tô gravando esse vídeo à noite, não sei se você tá assistindo esse à noite. Vai lá fora de noite, aproveitando que estamos com frio, e veja o fio de luz de um poste ao outro. Ele vai estar esticado, com toda certeza. Se você olhar à noite e nesse clima frio, ele vai estar esticado. Agora, experimente olhar esse mesmo fio de luz meio-dia, quando o sol estiver esturricado. Como que esse fio vai estar, Cauane? Ele vai estar estendido. Mas pera lá, como que um fio de luz esticado durante a noite, e ele meio que enverga, entre aspas, né? Ele meio que forma uma parábola durante o dia, ele só pode ter aumentado de tamanho. E foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? Foi cedido calor para esse corpo. E esse calor, olha só, houve uma variação de temperatura.
Ele tinha um tamanho inicial, correto? Ele tinha um tamanho inicial. Dado o calor a esse corpo e tendo a sua temperatura variada, ele aumentou de tamanho. E essa variação de tamanho, ela é o produto do tamanho inicial mais o coeficiente linear daquele material, correto? Às vezes já estão acostumados com coeficientes em física... Não, em física 1 a gente não viu nenhum, não. Em física 2 nós vimos calor específico e calor latente, que cada material vai ter o seu. Alguns precisam de mais calor, outros precisam de menos calor. O coeficiente de dilatação daquele material e a temperatura com que ele varia. E a outra equação aqui para o tamanho final, que é basicamente uma adaptação dessa fórmula para outra. E o outro exemplo, Cauane, eu gosto desse exemplo porque esse exemplo ele é prático, todo carioca comenta. E eu vou falar de novo, você já deve estar muito bolado de ouvir esse comentário. Mas olha pra mim, finge que você não sabe. Calma, você lembra quando você era pequeno, você tinha lá pros seus... Deixa eu ver, eu tinha lá pros meus 7, 8 anos, você devia ter lá pros seus 5, 4. E quando tu passava na ponte Rio-Niterói, que essa ponte Rio-Niterói é nova. Porque antigamente, a primeira ponte Rio-Niterói, que ela foi construída, o que aconteceu com ela? Caiu. Ela caiu. Você já chegou a ver os... Como que é o nome que se fala? Os escombros da ponte Rio-Niterói lá, que ela não caiu não, ela foi meio que demolida, assim. Da ponte Rio-Niterói lá, que ela foi pro saco. O que aconteceu com ela? Por que a ponte caiu? Porque o engenheiro que construiu aquela ponte, ele não calculou que ela foi construída no inverno, tem esse detalhe. Ele não calculou corretamente o coeficiente de dilatação. Ela falou, essa ponte ela não vai dilatar tanto assim, porque ela não vai receber tanto calor assim. E essa ponte, ela foi lá e caiu. Mas o que nós temos que fazer para uma ponte, para uma passarela, para uma pista, para uma ferrovia de trem, ela não danificar com a dilatação? Aí eu vou passar outro ponto aqui que eu não vou responder essa questão. Todo ano mesmo, isso acontece geralmente no inverno, quando o Rio de Janeiro tá fazendo ele 17, 18 graus, é a temperatura mínima que se faz lá no Rio, né? 17, 18 graus. A ponte, ela não dilata, ela diminui de tamanho, o tamanho dela comprime. Sempre você vai entrar no Facebook, vai ter um vídeo viralizado de um retardado falando que a ponte Rio-Niterói tá caindo. E como que ele vai mostrar? Ele estaciona o carro dele na ponte e ele vai mostrar o tamanho, que geralmente é desse tamanho assim, é escancarado mesmo, de uma pista, de um pedaço de pista, né? Eles pegam blocos de pista e vão encaixando uma na outra, de um pedaço de pista para outra. E ele fala assim, olha só o tamanho dessa rachadura, a ponte está se distanciando uma da outra, olha a outra. Mas o que é aquilo? Aquele espaço ali é de propósito? Para quê? Para que quando chegar o verão, o sol estiver quente, passar calor para aquele asfalto, o que vai acontecer para ele? Ele vai dilatar. Imagina se você constrói a ponte no verão e coloca cada barra ali uma coladinha com a outra. Quando chegasse no verão, o que ia acontecer com ela? Ela ia uma colidir com a outra, o que ia acontecer com ela? Pô, ia pro saco. Não é? A ponte Rio-Niterói ela não vai cair, meus amigos. Aquele negócio foi colocado ali de propósito. E aquilo só vai acontecer no inverno. Ferrovias de trem também. Os trilhos também, eles são distanciados um do outro para quando chegar o verão e aquele negócio dilatar, para ele não escancarar. E nos trilhos de trem, o espaçamento é ainda bem maior. Por quê? Porque o que tem ali na ponte de Niterói é metal e concreto. E o concreto ele tem o coeficiente de dilatação ali baixo, né? Mas olha só a fórmula daqui, ó. O tanto que ele vai dilatar, o que está aqui no meio desse produto tem o tamanho inicial dele. Então, quanto maior for o meu camarada, maior ele vai dilatar. Correto? O BO é esse também. E, por sua vez, os trilhos de trem, eles são feitos só de metal. Ligas metálicas. Então, o coeficiente de dilatação daquela brincadeira é gigante.
E quantos metros deve ter um trilho? Vamos parar para pensar. É metro pra caramba. Então aquele negócio vai dilatar pra caramba. Então ele precisa de um espaçamento bem grande, correto? Aí eu vou falar para vocês os 3 tipos de dilatação. Não vou resolver nenhuma atividade, só vou apresentar para vocês fórmulas, porque eu quero resolver exercícios em um outro vídeo. Eu vou apresentar para vocês a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Dentro da dilatação volumétrica, nós também vamos falar sobre a dilatação de líquidos. Correto? Fala, correto. Você consegue me explicar assim, em poucas palavras a diferença de cada dilatação? Não? A dilatação linear, eu vou só me importar com uma dimensão, que é o comprimento, correto? Eu não quero saber da área dela. Eu não quero saber, por exemplo, eu não quero saber um fio de cobre, o quanto que o diâmetro dele aumentou. Eu só quero saber o comprimento, correto? Exemplos de que a banca vai cobrar de vocês em dilatação linear. Um fio de cobre, correto? Trilho de trem, vigas de metais, fios de luz, correto? Olha só aqui pra mim. Eu tenho aqui um fio de cobre, correto? Um fio de cobre, um fio de luz, um trilho, não importa. E a temperatura dele aumentou. O que aconteceu com o tamanho dele? Ele variou. Esse tamanhozinho aqui, ó. Tá vendo? Quanto que vai ser essa variação aqui? Olha pra mim. Vai ser o produto entre o tamanho inicial, o coeficiente de dilatação linear daquele material, vezes a temperatura dele. E o tamanho final vai ser essa brincadeira aqui, ó. O tamanho final dele vai ser o tamanho inicial, vezes o produto de 1 mais o coeficiente, mais a variação de temperatura. Parece ser fácil, mas esse coeficiente ele é muito pequenininho. O coeficiente ele vai me falar quantos metros ele vai dilatar quando a sua temperatura aumentar 1 grau Celsius. E não vai ser 1 metro, não vai ser 2 metros. Vão ser assim, 4 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro. Então essa brincadeira ela vai estar em notação científica. E quando eu tenho um calor específico, calor específico geralmente não tá, quando eu tenho um coeficiente que está em notação científica, ela já vai mudar a cara de toda a minha questão, correto? Em dilatação superficial eu vou começar a trabalhar com áreas planas. Aí eu já vou te dar exemplos de o que dilata quando eu vou trabalhar com isso. Tampa de bueiro, ralos, placas, correto? E dilatação volumétrica. O que vai dilatar? Estátuas de cobre, né? Estátuas de cobre, cubos, figuras sólidas. Olha só que a fórmula é a mesma, ó. A única coisa que muda é L para linear, A para superficial e V para volumétrica. E a única coisa que vai mudar é o coeficiente de dilatação superficial, que é o Bzinho, alfa, beta, e o de volumétrica, que vai ser a gama. E a questão, geralmente, ela vai te dar o coeficiente de dilatação linear, correto? E o meu coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes maior da linear e o da volumétrica é de 3. Sem fazer nenhuma atividade, eu já vou falar assim, matéria dada, correto? Por quê? Vocês vão entender essa matéria só com a teoria? Não. Vocês vão entender que um objeto ele vai dilatar quando sua temperatura vai aumentada. Aí eu já vou te falar que isso é o suficiente para você resolver 35% das questões da apostila, correto? Mas a gente vai querer saber quanto ele vai dilatar, quanto que é o coeficiente, dados os outros dados. Aí vai ser uma parte 2, onde que nós vamos resolver os capítulos do capítulo 10 e do capítulo 11. Capítulo 12 e 13 nós vamos trabalhar com gases. Lembra que eu falava para vocês do ponto de ebulição para cima? Espera as cenas do próximo capítulo? Pois chegou. Capítulo 14, revisão, e depois a gente passa para outra matéria, que a vida não é só termodinâmica. Beijos, abraços, amo vocês.